Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Empreenda Mais. É um espaço para você debater também de conhecimento e dicas sobre empreendedorismo. E no programa de hoje a gente vai falar sobre modelo de negócio inovador. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, são muitos os desafios. É um negócio que, quando o tema é lançado, principalmente com relação à inovação, gera muitas dúvidas. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto e nós convidamos um analista do Sebrae no Pará, Renato Coelho. Ele está aqui com a gente. Renato, seja bem-vindo. Renato é formado em Gestão em Turismo pela UNAMA, é mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pelo IFPA e também é analista do Sebrae no Pará e ele trabalha na Unidade de Soluções e Inovação. Renato, seja bem-vindo ao nosso webinar, contribuir com a gente com os seus conhecimentos. Obrigado, Cíntia. É um privilégio fazer parte desse quadro, trazendo um tema tão importante e caro para o nosso estado, empreendedorismo inovador. Falando em modelo de negócio inovador, Renato, quando a gente lança, essa frase, modelo de negócio inovador, a gente já pensa logo, seria um negócio que traria uma inovação, mas como eu dou o primeiro passo? Como eu penso nesse tipo de negócio? É um ledo engano pensar que negócios inovadores são negócios que investem pesado, apenas negócios que investem pesado em pesquisa e desenvolvimento, né? Na verdade, nós temos modelos de negócios tradicionais que têm perfis de inovadores, né? Então, inclusive tem uma frase, né, do Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, que ele fala que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então, modelos de negócio e que tem na sua cultura, na tolerância ao erro, na experimentação constante, né? O conhecimento, o uso do conhecimento e da criatividade que precedem a inovação são modelos de negócio que tem no seu cerne a inovação. Agora, quando a gente fala modelo de negócio e inovação, não tem como não aliar a pesquisa e os estudos com relação à inovação no empreendedorismo. São duas faces que precisam ser estudadas, trabalhadas. Empreender já é difícil, inovar com pesquisa ainda é mais difícil. Sim. Eu queria que você explicasse para a gente como é que pode ser aliado essas duas pontes de negócio, a ciência e o empreendedorismo. O empreendedor, como você falou, né, empreender já é um desafio, né? E a gente sabe dos obstáculos, né? Nós no Sebrae, né, que lidamos com o empreendedor diariamente, a gente vivencia os obstáculos do dia a dia do empreendedor. E aí esse empreendedor ainda tem que dedicar esforços constantes para a inovação. A gente está na era do conhecimento, né? Na era da transformação digital, em que as tecnologias elas vão sendo substituídas cada vez mais rapidamente. Porém, esse empreendedor ele não pode abrir mão da capacitação permanente, da busca pelo conhecimento, das conexões. Muitas vezes, o empreendedor ele quer fazer tudo sozinho, mas ele não precisa. Ele pode buscar parcerias com institutos de ciência e tecnologia, por exemplo. Se ele não tem a vocação na tecnologia, se ele não tem acesso a determinada ferramenta, ele pode buscar parceiros, né? O Sebrae, ele pode buscar no Sebrae capacitações constantes. Então ele precisa estar atrás dessas informações e desse conhecimento, utilizar a criatividade para incorporar inovações em diversas partes do seu negócio. Pode ser na busca de um novo segmento de cliente, pode ser na utilização de um novo canal de comunicação que antes não era utilizado, ou até uma estratégia de relacionamento com o cliente que ele não tinha anteriormente.
Eu fico pensando assim que tem duas linhas para poder tratar a inovação. São aqueles que têm a ciência como aliado e precisam empreender, e já tem o empreendedor que precisa inovar. São duas estratégias e como é que a gente alia isso? Tanto aquela pessoa que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho pesquisas, eu tenho produto, eu pensei, eu desenvolvi, eu tenho esse produto, essa tecnologia, essa inovação, mas eu não sei empreender. E por outro lado, eu também tenho o empreendedor que já tem o seu modelo de negócio, mas precisa trazer inovação. Isso é muito real, Cíntia. A gente lida com esses dois perfis de clientes. Realmente, aquele pesquisador que tem essa vocação, que a vocação dele é pesquisar. E ele percebe uma oportunidade de negócio. Opa, isso aqui pode virar um negócio. Mas, eventualmente, alguns deles não têm algumas características empreendedoras. E a gente tem visto muito programas de capacitação voltados para esse perfil de pesquisador, onde ele vai entender um pouco mais sobre esse comportamento empreendedor, sobre busca de oportunidades, sobre iniciativa, que eventualmente ele dedica somente ali para a pesquisa. Mas tem aquele empreendedor que empreende por necessidade, ele tem algum talento e recurso. Vamos pensar em modelos de negócios tradicionais. Eu tenho um forno e eu preciso, por questões de necessidade, preciso começar um negócio e vou começar uma pizzaria. Então, por questão de necessidade, ele precisou conseguir iniciar um empreendimento. Só que aí a gente volta àquela temática. Esse empreendedor ele precisa estar atento que ele, em algum momento ele vai ter que buscar um diferencial competitivo. Uma inovação. Uma inovação, exatamente. Inovação, de acordo com o manual de Oslo, né, é a implementação, a introdução de um produto, um serviço ou um processo novo ou significativamente melhorado. Então, essas inovações, elas podem ser pequenas. Hoje em dia, a gente se fala muito em inovação disruptiva. Todo mundo quer ser o próximo Mark Zuckerberg, né? Quer ser o próximo Google, né? Mas você não precisa, você tem que ser você e entender quais são aquelas inovações incrementais, diárias, que eu posso inserir no meu produto, posso inserir no atendimento, posso reduzir um custo na retaguarda da minha empresa. Redução de custo também é uma inovação que pode ser implementada, né? Novas formas de organização empresarial da sua equipe também é uma inovação empresarial. Então, esse empreendedor que não tem essa vocação de pesquisa, que não investe pesado em pesquisa, ele pode, através do conhecimento e até mesmo do dia a dia, do conhecimento empírico dele, no balcão, no contato com o cliente, ele pode perceber técnicas, ferramentas que ele pode implantar devagar e pequenas inovações e quem sabe em algum momento ele vai ter aquela inovação disruptiva, aquela inovação que modifica o mercado. Eu já comecei, a minha próxima pergunta seria em relação às características de um modelo de um negócio inovador, você já deu algumas. Isso. Existe mais alguma característica que você pode denominar como um modelo de negócio inovador? Algumas características que eu acho importantes que o empreendedor fique atento são a tolerância ao erro. Nós fomos muito criados a apontar os erros, a nos culpar pelos erros. O empreendedor inovador, inovação envolve risco. Então esse empreendedor inovador e a sua equipe, eles têm que, lembra da cultura? Da cultura, eles têm que vivenciar uma cultura segura de que saber que para poder implementar inovações no negócio, existe uma tolerância ao erro que tem que ser administrada, tem que ser gerenciada, para aquele colaborador e o próprio empreendedor, eles possam ter iniciativa de fazer proposições de inovações nas diversas áreas do negócio. Outra característica é a experimentação. O planejamento, ele é fundamental, né? Mas se você dedica horas e horas de planejamento, você entra numa zona de conforto e grandes planejamentos tornam a execução muito mais difícil, porque você tende a pensar em tudo, né? Então, problematizar também. Tem muitos autores que sugerem você dedica 5% ao planejamento e o resto é execução. Então você realmente planeja e você vai para o mercado, porque as respostas, elas não estão no escritório. As respostas estão no dia a dia, no contato com o cliente, no olhar com o contato com o cliente. Entender qual é a necessidade, o que ele está buscando. Eu já vou emendar essa sua resposta já fazendo uma outra pergunta com relação a empreender, que é o grande desafio. Empreender é um desafio. Agora,
o que eu queria saber é uma pessoa que quer iniciar um negócio, ela quer empreender para começar do zero. Qual é o primeiro passo? Bem, o primeiro passo é você... Hoje, a gente vive numa era de abundância, né? Existe uma super concorrência. Antigamente, alguns anos atrás, tinham poucas marcas de refrigerante, tinham poucas marcas de chinelos. Hoje em dia, você vive numa era de super concorrência. Você tem várias marcas, diversas opções. Então, como é que você faz para se destacar nesse mercado? Para aquela pessoa que quer começar, a minha sugestão é, primeiro, desenvolver um negócio que tenha um propósito, que tenha uma razão de existir, um porquê. A gente lembra que a maioria dos empreendedores que iniciam, eles têm recursos escassos. Recursos financeiros, o tempo é limitado e a equipe também, conhecimento técnico e operacional, ela é limitada. Então a primeira coisa é definir um propósito, a razão de existir daquele negócio. Porque esse propósito, no momento que você estiver passando por alguma dificuldade, esse propósito vai ser o norteador da equipe. Não, a gente tem um propósito maior que não é somente ganhar dinheiro. Não, a gente está resolvendo um problema socioambiental, a gente está melhorando a vida das pessoas. Então, a primeira dica é você definir um propósito. A segunda dica, tem que ter um planejamento mínimo. Você tem que entender que tarefas, dores e que ganhos você vai entregar para os seus clientes. Então, você tem que realmente fazer entrevistas, ir para a rua, pesquisar os concorrentes, verificar os preços que estão sendo praticados. Então, o planejamento é fundamental. A gente diz que o empreendedor ele tem que sair da cadeira dele realmente e ir para a rua. Vá para a rua, veja o que está acontecendo. Vá conhecer o seu nicho. Vá conhecer o seu mercado. É engraçado que a gente já falando, né, sobre empreendedores, eu queria saber também, para alinhar o negócio ao modelo de inovador. Essa já é uma pergunta para quem já tem um modelo de negócio, mas precisa inovar. Você já começou falando que são pequenas coisas, né, que você pode implementar. Inovação, a gente já pensa logo tecnologia. Eu preciso implementar a tecnologia no meu negócio, mas não é só isso, né? Não. Modelos de negócios inovadores para negócios tradicionais que já estão aí no mercado, né? A dica é, olhe o seu empreendimento como um sistema. Ele é um sistema, ele é composto por diversas partes distintas. Você tem canais que você se relaciona, você tem as suas redes sociais, você pode ter a sua loja física, você pode ter os seus vendedores externos. Qual é o seu modelo de receita? Você captura recurso do cliente, você recebe o seu dinheiro somente pela venda de produtos. Hoje em dia, com a digitalização, um modelo de receita de assinatura, por exemplo, ele pode ser um modelo implementado. Então, o que eu quero sugerir para você, que é empreendedor de modelo de negócio tradicional e quer inovar, é olhar o seu negócio de uma forma mais ampla. Segmentos de clientes. É muito comum, durante os atendimentos no Sebrae, a gente perguntar isso para empreendedores experientes, empreendedores com 20, 30 anos de mercado. Quem é o seu segmento de cliente? Para quem você vende? Ele fala para todo mundo. A gente tem uma máxima que diz que quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém, né? Então, de repente, existem segmentos de clientes que não estão sendo bem atendidos. Algumas minorias que o serviço e produto não estão sendo atendidos. Então, esse empreendedor de modelo de negócio tradicional, olhe para as diversas partes do seu negócio, entenda a sua empresa como um sistema e veja quais são as inovações e os ajustes que você pode utilizar e as oportunidades que de repente estão passando despercebidas pelo mercado. E aí, no caso desse empreendedor, o que você indica que ele deva investir para poder inovar no negócio? Cíntia, invista em conhecimento, em tecnologia. O marketing digital, a gente pode falar que esse é o investimento certo, né? Mas o que mais você pode falar para a gente? A digitalização não tem mais volta, né? Principalmente depois da pandemia. Eu não sei se isso é no mundo inteiro, mas pelo menos no Brasil a gente viu um avanço muito grande com a pandemia da digitalização em todos os modelos de negócio. Exato. Então, o empreendedor tradicional que ainda não fez a transformação digital, ele já está atrasado. Ele está muito enrolado. E não importa o tamanho do seu negócio. Você pode ser um microempreendedor individual,
você pode ser um empreendedor que tem uma equipe de 40 colaboradores, você precisa fazer esse movimento, como você já citou. Precisa ir para as redes sociais, precisa descobrir canais digitais, porque tem pesquisas em que mais de 80% da população brasileira já possui um smartphone e está conectado à internet. Então os clientes estão lá, os consumidores estão lá. As outras dicas para esse empreendedor é inovação. Também existe uma impressão de que eu tenho que desenvolver as minhas tecnologias. Não. Você deve comprar tecnologias prontas que atendam, você deve investir em conhecimento para a sua equipe, você tem que criar todo um clima favorável para que os seus colaboradores também sejam indutores dessa inovação. Porque o empreendedor, Cíntia, o empreendedor ele não consegue fazer tudo sozinho. Porque na verdade ele seria a cabeça, mas as outras pessoas, os seus funcionários, seus colaboradores, tem que ser também a execução da inovação da empresa, né? É a execução. A inovação ela é transversal, ela atravessa todos os departamentos da empresa. O financeiro, a gestão de pessoas, a parte de marketing, todas essas partes estão sendo atravessadas pela inovação. Então, você tem, assim como tem todas essas áreas da administração, a gestão da inovação também tem que ser uma área que tem que ser abraçada e acolhida por esses empresários de pequenos negócios. Agora, já aproveitando essa pergunta, Renato, para aqueles que não têm, por exemplo, vários empreendedores, né, podem dizer assim, poxa, mas eu não sei como fazer, eu não, muitas pessoas dizem, eu não entendo nada de tecnologia, eu não curto as redes sociais, mas aí seria um investimento, por exemplo, eu pagar uma pessoa para gerenciar minhas redes sociais, pagar uma pessoa para poder me dar fazer um gerenciamento tecnológico de inovação no meu negócio para eu poder inovar, você acha que isso seria um investimento do meu negócio, para o meu negócio? Não, eu sugiro ao empreendedor que ele entenda o seu modelo de negócio. Existem modelos de negócio em que você precisa dar resposta muito rápido para o cliente. Uhum. Então, eventualmente, você contratar um profissional que faça essa gestão não seja adequado. Mas existem modelos de negócio em que você... Sim, é super aconselhável. Não, eu não tenho essa expertise, eu não tenho essa vocação. O núcleo do meu negócio é vendas, por exemplo, eu sei fazer isso, eu tenho que me dedicar para isso. Então eu vou contratar um profissional para fazer a gestão dessa parte. É super recomendado. Novamente, olhe ali para o seu modelo de negócio e verifique se você precisa dominar realmente essas ferramentas, se você precisa executar esses processos, ou se cabe a contratação de um profissional para fazer essas atividades. Mas antes disso, a gente fala do Sebrae também, que auxilia principalmente nessas tomadas de decisão para o empreendedor com relação à inovação, né, Renato? Sim. Atualmente, o Sebrae está com diversas capacitações para essa área de inovação. No portal do Sebrae, www.sebrae.com.br, só na área de inovação, existem mais de 20 cursos online gratuitos para o empreendedor de pequeno negócio ele se capacitar na temática de inovação. Criatividade, como é que eu desperto a criatividade minha como empreendedor e como eu desperto a criatividade dos meus colaboradores. Gestão da inovação, quais são as metodologias para eu implantar a gestão da inovação na minha empresa. Metodologias como o pensamento do design, o design thinking, que tem sido uma abordagem muito adotada pelas empresas. Temos também lá um curso online de design thinking. Então tem muitas oportunidades para os empreendedores. Além dos cursos online, o Sebrae também ele tem projetos para grupos de atendimentos de inovação, né? Atualmente nós temos o Inova Amazônia. Que é o que você também faz parte desse projeto, né? Eu tenho o privilégio, estou como gestor estadual do projeto Inova Amazônia. O Inova Amazônia nós começamos acompanhando um grupo de 50 empresas da área da temática de bioeconomia de diversas áreas. Alimentos e bebidas, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, biocombustíveis. E esses empreendedores estão recebendo todo um conteúdo sobre inovação, sobre construção, testar e medir, a lógica de startup enxuta, a lógica de prototipação, de validação.
e estão sendo acompanhados. E além do acompanhamento técnico, eles têm oportunidades de participarem de eventos de mercado, estão tendo contatos com os clientes. E a cereja do bolo desse projeto, que é aliado a toda essa capacitação, eles ainda vão receber uma bolsa no valor de R$36 mil, para que eles possam se dedicar ao empreendimento deles. A gente, falando desses empreendedores, né, você apresentou para a gente aí um programa que abrange aí uma quantidade enorme de empreendedores, né, principalmente aqui da Amazônia. Agora a gente vai falar de um período, né, que é esse período de pandemia da Covid-19, né? Foi um desafio, também foi um período para que muitas pessoas resolveram empreender pela necessidade, né? Mas a gente também fala desses desafios, principalmente com relação à internet. A gente falou ainda há pouco que a internet, nesse período de pandemia, veio para poder trazer uma inovação para o empreendedor. Aquele que não tinha precisou implementar, né, internet, redes sociais, para implementar o seu modelo de negócio. Agora, o que eu queria te fazer essa pergunta, queria fazer para você essa pergunta: quem escolhe a internet como meio de venda, o que deve ser feito para manter as vendas em alta? Porque a gente também sabe que a internet é um modelo que lança, como se fosse a famosa modinha que a gente disse, né? É temporário. Mas como fazer para manter essa venda na internet? Veja, a internet é um lugar de super concorrência. Por mais que por meio do marketing digital você consiga fazer uma comunicação mais certeira com determinado nicho de segmento de cliente, mas você está num espaço de super concorrência. E aliado a toda essa superabundância de informações, o cliente está dividindo a atenção dele com as suas ofertas, mas também ele está vendo vídeo, ele está escutando um áudio, ele está acompanhando a educação dos filhos, né? E, além de tudo isso, você concorre com super plataformas que dominam o mercado, que tem grande parte desse mercado. Então, a minha sugestão para esse empreendedor do ambiente virtual, para que ele consiga se destacar, é que ele novamente foque em segmentos de clientes que não estão sendo bem atendidas. Minorias que precisam, por exemplo, um mercado LGBT que de repente não está sendo bem atendido, porque o produto e serviço desenvolvido, ele é desenvolvido para a maioria. Entendi. Então essa minoria, ela precisa de um produto e serviço mais adequado, que converse com ela, que comunique com ela, que atenda às necessidades dela. Então, você que está no ambiente virtual, comece por mercados adjacentes, e esses mercados adjacentes vão tendo boas experiências, vão se satisfazendo com o seu produto e serviço, e vai acontecer um efeito de rede. Eles vão divulgar o seu produto e serviço para os outros mercados. E agora a gente falando, né, sobre o incentivo para empreendedores no Pará. A gente pode falar com relação a um incentivo para os empreendedores aqui no nosso estado? Eu estou trabalhando no ecossistema de empreendedorismo inovador desde 2016. E assim, eu falo com muito entusiasmo sobre o momento que nós estamos vivendo, né? A gente já falou que o empreendedor ele não precisa fazer tudo, ele precisa se aliar a parceiros, né? E que existem diversas organizações públicas, existem organizações privadas, existem empreendedores, existem instituições de ensino superior que estão aí para ajudar os empreendedores. Então, esse empreendedor ele tem que olhar todas essas instituições e verificar qual é a vocação dela e de que forma ela pode nos ajudar. Eu queria citar alguns exemplos aqui. Claro, fica à vontade. O governo do estado do Pará, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, está com editais para empreendedorismo inovador, para estimular o desenvolvimento de empreendedores inovadores, startups, as famosas startups, né? São mais de 40 milhões de reais em recursos não reembolsáveis, de subvenção econômica para ajudar esses empreendedores a tirarem a ideia do papel e colocarem seu negócio em prática. Nós temos a Fundação Guamá, a organização social que faz a gestão do Parque de Ciência e Tecnologia, também que é um ambiente que aproxima a pesquisa e o desenvolvimento do mercado. Então, o empreendedor, independente da área dele, ele tem que conseguir organizar, identificar esses parceiros. O Sebrae. Então, o Sebrae a vocação do Sebrae vai me ajudar na capacitação nas áreas da gestão. O Sebrae consegue me ajudar nessa temática. É esse apelo que eu quero fazer aos empreendedores. E nós temos também aí
A financiadora de inovação e pesquisa, a FINEP, com um edital na área de bioeconomia, também com recursos não reembolsáveis. Programa Centelha. O Banpará está com um programa também para negócios de bioeconomia que vão ter capacitação e acesso a investimentos. Então, o momento está super favorável para o empreendedor inovador no estado do Pará. E a gente pode até falar para aquele empreendedor que pensou assim, poxa, olha, a pandemia veio, o meu modelo de negócio não está atual, eu não estou conseguindo ter uma reação do mercado pós-pandemia, né, que a gente ainda vive um período pandêmico, mas como o empreendedor pode não desistir nesse momento? Qual é o conselho que você daria para o empreendedor que está pensando desse jeito hoje? O primeiro, tu já deste, não desistir. Não realmente. desistir. A gente falou muito de planejamento, né? Agora, a intuição ela é importante. A intuição aliada ao planejamento, a intuição é aquele momento em que o empreendedor, não, uma hora isso aqui vai virar, uma hora os clientes vão chegar, uma hora eu vou ser percebido, naturalmente aliado ao planejamento. E veja bem, como você concorre, você que está no meio físico, né, concorre com toda essa super concorrência do ambiente virtual. Hoje em dia os clientes estão em busca de experiência, né? Nós somos clientes, a gente pode se colocar também no lugar do cliente, né, Cíntia? Antes, quando a gente vai comprar um livro ou comprar uma roupa, o que eu levo em consideração, eu não preciso mais sair de casa aqui para ir numa loja presencial e adquirir determinado produto ou serviço. Para eu sair, eu tenho que perceber algum benefício, né? Então esse empreendedor que ainda está apostando no espaço físico, no ambiente físico, ele tem que ofertar uma experiência para o cliente. É o bom atendimento, é a experimentação do cliente sair da casa dele, mas quando ele chegar no ponto de atendimento presencial, ele vai ser bem atendido, ele vai ter um produto ajustado à necessidade do cliente. Esse empreendedor ele precisa fazer esse movimento. Empatia, se colocar no cliente, investigar o cliente, entrevistar o cliente, conversar com o cliente, saber o que o cliente realmente quer. E já que o nosso tema é inovação, né, eu já estou caminhando aí para o final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse sobre, com relação aos cursos que o Sebrae oferece nessa área, nesse tema, né, inovação. Você pode citar alguns? Como é que as pessoas podem participar desses cursos ou dessas capacitações? Então, primeiro é visitar o nosso site www.sebrae.com.br, já reforço aí a capacitação online. Eu acho que a capacitação online hoje, por conta do cenário, por conta do distanciamento, por conta da comodidade, é uma oportunidade. O Sebrae também, no estado do Pará, tem 13 agências físicas distribuídas nas regiões de integração do estado do Pará. Também as nossas agências podem ser procuradas. O empreendedor tradicional, o empreendedor inovador, eles podem conseguir apoio no Sebrae sobre modelagem de negócio, de que forma eu posso inovar no meu novo negócio, no meu novo empreendimento, ou no meu modelo de negócio tradicional, como eu posso introduzir alguma inovação através dessa consultoria em modelagem de negócios. Também são algumas alternativas que o Sebrae está ajudando esses empreendedores. E vale lembrar que não importa o tamanho do empreendedor, né? Por exemplo, minha empresa é de pequeno porte, ou não interessa. Você pode pedir ajuda, você pode pedir auxílio, você pode ir até o Sebrae buscar uma ajuda para a inovação, né, Renato? O Sebrae, ele tem como público pequenos negócios, né? Então, o microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte, o produtor rural e o artesão, e os candidatos a empresários, eles são o público-alvo do Sebrae, eles podem nos procurar, a gente vai fazer um diagnóstico da necessidade deles, verificar quais são as inovações que eles podem implementar nos produtos, nos processos e nos serviços deles. Tá ótimo, olha, o bate-papo foi incrível, então se você tem um modelo de negócio, precisa inovar, a gente fez um bate-papo aqui, você já sabe quais são as estratégias, pode buscar ajuda junto ao Sebrae, mas se você já é um empreendedor e precisa inovar, ou se você tem uma ideia empreendedora, ou se você tem uma ideia de inovação, você também pode buscar auxílio junto ao Sebrae para poder colocar a sua ideia em prática. Espero ter ajudado nesse webinar, foi um bate-papo que a gente conseguiu aí sanar parte das
dúvidas, né, de quem empreende, desse período que a gente vive, como sanar aí algumas dúvidas, né? O Sebrae está aí para ajudar o pequeno e o empreendedor. Para você que ainda ficou com alguma dúvida, como é que faz, Renato? Você pode nos procurar nas redes sociais, né? O Sebrae está presente nas principais redes sociais e no site também você pode, www.sebrae.com.br. Vou te agradecer, Renato, muito obrigada pela sua participação. Renato Coelho, ele é analista do Sebrae no Pará, esteve aqui nesse bate-papo com a gente. Empreenda mais, num bate-papo tirando todas as suas dúvidas sobre modelo de negócio inovador. Muito obrigada pela sua participação, Renato. Olha, você fica ligado aí, porque tem muito mais coisa vindo por aí. Até o nosso próximo encontro do Empreenda Mais. Até lá! Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.